So, meine Lieben, herzlich willkommen, sejam muito bem-vindos, pessoal. Pode ir chegando aí, pode ir entrando, pessoal. Isso aí, liebe Leute, isso aí, vamos entrando aí. Sejam muito bem-vindos, meine Lieben, sejam muito bem-vindos aqui à nossa próxima live, tá? Nossa live aqui que faz parte, né, de uma série de lives de aquecimento, pessoal, aí para a nossa maratona para certificação em alemão nível B1. O que é a maratona, Matheus? Pessoal, a maratona, tá, é uma série de 3 aulas online gratuitas, tá? Que vão acontecer agora entre os dias 10 e 14 de outubro, tá? Onde eu vou te ensinar o que você precisa saber e fazer para conquistar a sua tão sonhada aprovação, né? Conquistar o seu tão sonhado Goethe-Zertifikat B1. Então, se você ainda não se inscreveu para a maratona para a certificação em alemão nível B1, vai no link, tá na descrição aqui embaixo, tá? Coloca aquele teu melhor e-mail, aquele que você verifica com frequência, tá? Que você recebe as notificações também, por exemplo, ali no seu celular. Ou você pode ir lá também no link que tá lá na bio do Instagram e lá clicar no link também, tá? Fazer a sua inscrição, né? Coloca lá o teu melhor e-mail para que você possa então acompanhar tudo, né? O que vai acontecer nessa nossa maratona para certificação em alemão nível B1. Para vocês que não me conhecem ainda, hallo, meine Lieben! Eu sou o Matheus Schaff, eu sou o seu professor de alemão aqui no canal Alemão com Matheus Schaff e também sou especialista em preparação para as provas de proficiência em alemão do nosso querido Goethe-Institut. Sejam bem-vindos, meine Lieben! Herzlich willkommen, sejam muito bem-vindos. O que nós temos aqui para hoje, pessoal? Vamos dar uma olhadinha então o que nós temos aqui para hoje, tá? Primeiramente, pessoal, olha só o que nós temos, né? Só estudar alemão não vai te fazer passar na prova do Goethe-Institut. Só isso aqui é uma temática muito interessante, tá? Que vocês precisam conhecer, né? Por isso que eu tô trazendo ela aqui para vocês hoje, tá? A gente tem que entender, pessoal, que existe uma diferença, tá? A gente pode pensar, Matheus, mas é uma prova de alemão, né? Eu sabendo alemão, eu vou conseguir fazer a prova. Pessoal, não é bem assim, tá? Muito cuidado. Qual que é a diferença, tá? Entre o estudo, né, de DAF, tá? E uma prova de certificação, pessoal. Por mais que a gente tenha um denominador comum ali, né, que é o nosso idioma alemão, a gente tem que entender primeiramente, tá, que são duas coisas diferentes. E o que é o DAF, pessoal? DAF é conhecido, né, como Deutsch als Fremdsprache, tá? Matheus, eu já vi isso daí, eu já li em algum lugar assim, pessoal. Só tu pegar o teu livro do Menschen ali, o teu livro do Schritte, tá? Que vai estar ali escrito, né? DAF, né? Deutsch als Fremdsprache, beleza? É daí que vem. O que significa isso? Seja alemão como língua estrangeira. Pessoal, o ensino, tá, de DAF, ou seja, de Deutsch als Fremdsprache, ele vai te trazer o conhecimento que você precisa, então, para poder se comunicar em alemão, para que você possa ler um artigo ali no jornal, para que você possa ouvir, por exemplo, ali uma conversa, para que você possa escrever coisas, né, que você acaba aprendendo aqui em cada uma das lições, para você poder começar também a se comunicar. Agora, existe uma diferença, pessoal, entre tu saber esse conteúdo aqui, tá, que é um conhecimento geral, então, que se adquire aqui do alemão, e de tu saber, tá, de tu entender o que é uma prova de certificação, né? Como que ela funciona, né? Por que eu tenho que entender essa diferença entre o ensino de DAF, né, e o aprendizado de DAF e o aprendizado para uma prova de certificação? Pessoal, o ensino de DAF, tá? Ele traz determinados conceitos, lá ele traz determinadas temáticas, né? Que servem, então, para tu ter uma abordagem geral em cada um dos níveis ali, de acordo com o que eles consideram, então, que é relevante, né? Que a pessoa deve dominar, então, para ter o conhecimento básico, o conhecimento intermediário, o conhecimento avançado do idioma. Ou seja, tu vai ter, então, uma abordagem geral, né, a respeito de tudo que está envolvido ali diante dessas temáticas ali do ensino do alemão, né? Você vai aprender a se comunicar, se apresentar, vai poder pedir uma comida no restaurante, por exemplo. Agora, pessoal, nós temos a questão, tá, relacionada à prova. Só a prova, ela tem uma determinada estrutura, ela tem um determinado padrão. E isso se difere, de certa forma, ali do que a gente aprende, tá, nos livros. Por quê? Porque a gente vai ter tipo de cobranças diferentes ali na hora da prova, tá? Ou seja, como a prova ela segue uma estrutura, ela segue um determinado padrão, nós vamos também ter tipos, abordagens, né, de cobrança, então, que elas são padrões, então, ali, e são específicas para a prova. A prova, ela vai ter algumas exigências, né, algumas coisas que ela vai exigir que você conheça, que são coisas, então, que são mais específicas e não tão gerais como são abordadas, então, no curso de DAF, tá? É tão interessante isso, pessoal, que se a gente começar, como nós já comentamos, tá, em outros vídeos, né, aqui no nosso canal, que, por exemplo, assim, ó, você já deve estar ciente, tá, que na prova do B1 você vai ter que fazer uma apresentação, tá, uma apresentação a respeito de determinado tema. E olha só, pessoal, se a gente for analisar o livro do Menschen, tá,
O livro do Mensch, ele até traz, né, algumas abordagens aqui relacionadas à preparação de uma apresentação, mas isso daqui, pessoal, tá lá solto, né, lá no meio de uma lição. E qual professor de língua alemã, então, que vai mencionar, ó, isso aqui vocês têm que ficar atentos, tá, porque isso daqui vocês vão precisar lá para a prova. Inclusive, pessoal, esses tempos aí, né, teve um atual aluno meu, né, que ele comentou, tá? Existem muitos professores de alemão por aí. Agora, um professor de alemão que também prepara para a prova, isso são coisas diferentes, pessoal, tá? Ou seja, a abordagem do alemão do ensino de DAF, ela é uma. Agora, a abordagem que a gente tem que ter para uma prova de certificação, ela é outra, pessoal. Ou seja, nós temos outro padrão, nós temos outras coisas ali, então, que serão cobradas, né, que serão mais específicas, então, para a prova. E agora, né, a grande questão, pessoal, é por que você deve, então, se preparar direcionado para a prova. Pessoal, a primeira coisa, tá, é você vai ter o seu estudo, então, focado, tá, direcionado ali para a prova. Tá? Ou seja, você vai estudar então ali, né? Ah, tá, eu tenho essa prova aqui, essa prova vai exigir determinados conhecimentos de mim. Então agora eu vou ter que estudar então direcionado, né? Focado ali para aquela prova, se é o seu objetivo. Não é mais simplesmente falar alemão, né? Se comunicar em alemão, mas sim passar na prova, pessoal. Não se esqueçam, tá? Que lá a gente vai ter avaliadores, então, que vão estar fazendo considerações ali, que vão estar te avaliando se você está preenchendo, né? Com os requisitos ali, então, que o Goethe Institut ele quer de você. Tá? Então, primeira coisa, né? Por que você deve se preparar, então, direcionado para a prova? Primeira coisa, pessoal, porque você vai ter um estudo focado, tá? Não é mais lá pegar o livro do Mensch, por exemplo, e fazer todas as lições lá e achar que com isso você já vai conseguir passar na sua prova. Além disso, pessoal, você vai ter uma economia de tempo. Por quê? Tem muitas coisas lá nos livros, tá? Todas elas são relevantes, tá, pessoal? Tá? Isso aqui a gente não pode deixar, né? Todas elas vão contribuir de alguma forma ali para o teu desenvolvimento no idioma alemão, mas nem todas elas vão ser relevantes agora para esse momento especificamente para a prova, tá? Então tu vai estar economizando ali agora, por quê? Tu vai estar economizando tempo, porque tu não vai estar desperdiçando tanto tempo estudando coisas que talvez não contribuam tanto agora para a tua aprovação. Em algum outro momento da tua vida, quando, por exemplo, tu estiver lá na Alemanha, com certeza, tá? Isso aqui vai te ajudar. Então nós temos, pessoal, muitos exercícios, por exemplo, ali nos livros, tá? Então não ache, né, que vocês trabalhando com, vamos dizer assim, né, fazendo, né, todos os exercícios que o Mensch traz ali, tanto no Kursbuch quanto no Arbeitsbuch, né, no livro do curso e também no livro de exercício, que aquilo ali já vai ser o suficiente, né, que aquilo ali já vai estar te preparando para a prova. Tá? Então tu vais economizar tempo, então, né, com talvez atividades, ali, por exemplo, dar um caça-palavras, né? Ou, por exemplo, ali fazer aqueles palavra cruzada, por exemplo. Isso não cai na prova, né, pessoal, tá? Ele vai te ajudar a acrescentar ali pro teu vocabulário, mas não é um exercício que está te preparando, então, para a prova. Beleza? Dessa maneira, né, você vai evitar, então, desperdiçar o seu tempo, né, com coisas que não são necessariamente agora, né, que não são necessariamente agora, né, para o seu preparatório relevantes, né, que não necessariamente irão aparecer na sua prova. Você não vai ter lá, por exemplo, né, um jogo de palavras cruzadas ali, né, para você ir colocando as palavrinhas, tá? Isso aqui você não vai encontrar lá na prova, tá? Então, a gente tem que trabalhar. Essa que é a grande diferença, né? Entender tá, que o estudo de DAF, né, de Deutsch als Fremdsprache, é uma coisa, e o estudo para uma prova de certificação ela é outra, pessoal. Por quê? Porque a prova ela vai exigir determinados conhecimentos de você, ele vai exigir determinadas estruturas, tá? Por exemplo, de frase, né? Estrutura de apresentação, estrutura de texto que você vai ter que conhecer para você conseguir, então, atingir a sua nota aí para a sua aprovação. Existe um grande erro, pessoal. Qual que é o maior erro, né, que o pessoal comete, então, agora, quando decide, então, não, eu preciso fazer a prova do Goethe-Zertifikat B1, tá? Mas qual que é o grande erro que o pessoal começa a cometer? Primeiramente, é estudar com materiais que não focam na prova, tá? Como eu mencionei ali anteriormente, pessoal, o Mensch, por exemplo, ele até tem nessa parte aqui que vai te mostrar como estruturar uma apresentação. Agora, será que só isso daqui é o suficiente, pessoal? Tá? Isso aqui é abordado ali em uma lição, tá? Vai ser passado em cima ali em uma aula, tá? Então, dependendo ali, por exemplo, né, se o teu professor ele já está te preparando para a prova, daí tudo bem, ele vai mencionar isso aqui, ele vai levar isso durante todo o curso, né? Ou seja, de tempos em tempos, né, vai te cobrar alguma temática ali para tu apresentar. Mas isso não é o que acontece normalmente, tá? Não é o que acontece normalmente aí nos cursos de Deutsch als Fremdsprache. Ou seja, eles não te preparam, então, de forma direcionada, né, de forma focada, então, para o que a prova vai exigir de ti lá no dia, tá? E essa que é a grande questão aqui, a gente entender a diferença, que aprender alemão, né, de tu dizer assim, ó, estou no nível B1, né, eu já cursei o B1 inteiro, será que agora eu posso fazer essa prova? Tá? É outra questão, pessoal. Isso aqui a gente pode até
levar em consideração o seguinte, às vezes tem alunos, tá? Isso aqui eu já percebi, tá, pessoal? Que tem alunos, por exemplo, que são muito bons, tá? Por exemplo, ali no curso de alemão, né? No curso de DAF, tá? E nós temos outros alunos, tá? Que talvez não sejam tão bons. Aí quando a gente, que não sejam, vamos dizer assim, tá? Que não tenham tanto conhecimento gramatical, não tenham tanto conhecimento de vocabulário, não compreendem talvez muitas das coisas do Hör, né? Ou não compreendem muito bem as coisas do Lesen, mas estão ali, né? Fazendo o curso, estão no nível, tá? Principalmente. Mas agora o que acontece, pessoal? Quando a gente muda isso, tá? Para o preparatório para a prova, tem pessoas, então, tá? Esse aluno talvez que não era tão bom ali no próprio curso, mas ele entende, olha, para eu passar na prova, eu preciso fazer isso daqui, eu preciso saber isso daqui. E já aconteceu, pessoal, tá? De alunos, então, que acabaram percebendo isso, né? Ou seja, há tempo ainda, né? De tanto que eu falei, isso acabou entrando na cabeça deles, que acabaram tendo um resultado ainda melhor na prova, mesmo sendo alunos, tá? Que vamos considerar assim, de certa forma, então, inferiores ali durante o curso, mas eles entenderam que eles precisavam estudar determinadas coisas que eram relevantes, então, para a prova. Por esse motivo que eles acabaram tirando, então, uma nota maior para a prova, porque trabalharam direcionado, focado, ou seja, para aquilo que eles precisavam na prova. Tiraram uma nota melhor, então, né? Maior ali em relação a outros alunos, né? Que tinham um desempenho muito alto ali durante o curso de alemão padrão, tá? Então, existe essa diferença, pessoal, tá? A gente tem que entender essa diferença. Existe uma diferença, então, entre exercícios que são elaborados ali, né? Que são colocados ali no livro, que é para você reter vocabulário, né? Que é para você praticar determinadas frases. E existe também um determinado padrão, tá? Que é cobrado, né? Que será exigido de você, então, numa prova de certificação, como a prova do Goethe-Zertifikat B1, tá? Então esse é um dos primeiros erros, tá, pessoal? Estudar com material, por exemplo, ali tu estudar agora só com o Menschen, não vai fazer tu passar na prova. Qual seria o outro grande erro, pessoal? Estudar assuntos, né, que não são relevantes para a prova nesse momento. Eu sempre comento, tá? Eu sempre comento que é muito interessante, né, a gente ouvir áudios, né, a gente ouvir áudios, por exemplo, de notícias, a gente ouvir lá podcast, né, para a gente afinar os nossos ouvidos, tá? Mas agora a gente pode fazer isso também, pessoal, se preparando para a prova, tá? Como na prova nós vamos ter áudios, né? Qual que é a grande questão aqui agora, né? A gente trabalhar então com áudios, né? Que são referentes à prova, que são áudios que possivelmente poderiam cair lá na sua prova. O podcast lá vai ajudar, pessoal, com certeza. Tu ouvir lá as notícias em alemão, por exemplo, agora a respeito da guerra da Ucrânia, tá? Também, pessoal, isso contribui para o teu crescimento geral do teu conhecimento de alemão. Agora, será que um assunto relacionado, por exemplo, à guerra da Ucrânia agora vai cair na prova do Goethe? Será que aquele vocabulário lá relacionado à guerra, gasoduto e tal, será que isso aqui vai cair ali na prova? Dificilmente, tá, pessoal? Então a gente tem que começar a peneirar, né? A gente tem que começar a selecionar, então, e estudar assuntos, tá? Que são relevantes de fato para a prova, que de fato, então, eles podem cair, tá? Outro erro, pessoal, é estudar com materiais, né, que não vão contribuir para o teu desenvolvimento, então, para a prova. É aquela velha questão quando eu mencionei ali antes, tá? De tu pegar simplesmente ali o livro do Menschen, tá? Ou tu pegar uma gramática aí inteira, assim, né? Completa, tá? Só nós temos determinadas gramáticas, tá? Determinados livros, então, que são voltados para o preparatório para a prova. Né? Nós temos lá, por exemplo, o nosso Prüfungstraining, né? Tem o Fit fürs Goethe-Zertifikat. Esses livros, eles trazem exemplos de prova, eles trazem, inclusive, simulados da prova, tá? Eles trabalham em cima de exercícios que vão contribuir para a tua, vamos dizer assim, para a tua melhora, então, na tua escrita, para a tua melhora na fala, voltados para a prova, e não só de uma maneira geral. Tá? Então são materiais então, que são trabalhados, direcionados para a prova. Como, por exemplo, lá, tu podes pegar uma gramática bem completa, né, bem complexa, lá, como, por exemplo, a Die Gelbe, né, Die Gelbe Aktuell, né? Ou seja, uma gramática e referência para nós. Mas assim, pessoal, é muito mais fácil, tá, a gente trabalhar com uma gramática, como, por exemplo, o nosso Grammatik Aktiv, né, que vai do A1 ao B1. Por quê? Porque lá vai estar sendo trabalhado, tá, com a gramática, né, que é essencial, então, que você vai precisar aí para a prova. Inclusive, ela é bem direcionada e bem direto ao ponto. Tá? Então a gente tem que aprender que a gente tem materiais aí, né, que estão, que a gente pode, então, ter acesso, tá? Você pode investir, né, uma determinada quantia aí e, por exemplo, adquirir um desses livros aí que tem os simulados ali, tem livros que tem 10 simulados, tá, pessoal, para você fazer. Só que são 10 simulados, tá? Ou seja, por isso que é simulado, né? Ou seja, simulando a prova. Ou seja, exemplos, então, de texto, de áudios, tá? De que mais? De temas, tá? Para fala, de temas para escrita, que possivelmente, tá? Podem aparecer na sua prova. Se não aparecerem exatamente iguais, tá? Vão aparecer de forma muito similar. Tá? Então a gente tem que aprender a filtrar, pessoal, tá? Existe um material, né, que é voltado para o ensino de DAF, né, ou seja, para o ensino do alemão no geral. E existem materiais também que são voltados exclusivamente, né, focados, tá? Ou seja, direcionados ali para a nossa prova, beleza?
É, o exemplo ali, pessoal, que eu estava dando antes, tá? Em relação a alunos, então, né, que sacaram, né? Opa, eu estou estudando para uma prova, né? Então eu tenho que focar, né, no que a prova vai exigir de mim. Eu tenho um aluno, né, que inclusive hoje já tá na Alemanha, né, trabalhando lá em Ingolstadt, né, que é o Pedro, né? O Pedro, por exemplo, tá? Ele participava, né? Tava sempre ali nas aulas, né? Fazia as atividades ali tudo direitinho. Só que ele teve em um momento, né? Quando eu tava conversando com ele, quando eu perguntei, né? Qual que foi a grande virada, né? A grande sacada, então, do tempo que a gente trabalhou junto. Ele mencionou, né? Que foi o momento, tá? Em que eu entendi que a gente estava se preparando para uma prova e que para aquela prova eu tinha determinados conhecimentos, então ali que eu tinha que ter para eu poder atingir os meus pontos, né? Para eu poder entregar para o avaliador, entregar para o Goethe Institute aquilo que ele está exigindo para mim. Então ele mencionou que aquilo ali foi a virada de chave. Entender que o preparatório para a prova é uma coisa mais direcionada do que simplesmente aprender alemão, então, no geral, beleza? Vocês podem pensar o seguinte, pessoal, todo mundo já passou por uma prova de vestibular aqui algum dia, certo? Certo? Tá? Quem de vocês já passou por isso, né? Chega lá, né, estuda o ano inteiro, né? Vai lá, matemática, né, física e tal. Quem já passou, né, que vai lá na hora da prova, tá? Chega lá na hora da prova e tem um exercício lá de matemática, né, que é completamente diferente daquilo que tu estudou, tá? Por que que isso acontece, pessoal? Porque possivelmente você não estudou, então, em cima de provas anteriores, tá? A gente vai lá, então, lá na parte ali nas aulas de matemática, então vou ter diversos exercícios ali, então, a respeito de geometria analítica e tal, né? Por exemplo, tô dando um exemplo aqui agora, né? Nem lembro direito o que é, né? Mas tá ali, pessoal, tá? Geometria analítica, né? Então lá os cursos, né? Tem várias questões do próprio livro, tá? Algumas questões, né, de vestibulares diferentes, tá? Mas nunca apareceu aquela questão do seu vestibular, pessoal. E cada banca, tá? Geralmente tem uma maneira de cobrar, que é a questão aqui agora do nosso Goethe Institute. O Goethe Institute, ele tem uma maneira, então, de cobrar ali as questões dele, que já vão se diferenciar um pouco, tá? Se a gente for fazer, por exemplo, a prova do TELC, né? A prova do TELC também já tem uma pegada diferente da do Goethe. Apesar de serem provas, né? Provas de certificação, mas cada banca, né? Vamos dizer assim, então, tá? Fazendo a analogia aqui agora com o nosso vestibular, cada banca tem a sua forma de cobrar. Cada banca tem determinadas exigências, então, que eles vão ter em cima de ti. Então, é por isso que acontece, né? A partir do momento que tu estuda em cima de provas anteriores, tá? Tu vai pegando mais ou menos, então, aquela lógica, né? Ou seja, aceitando mais, então, aquela mentalidade ali daquela banca, ou seja, aceitando mais a mentalidade aqui da prova. E é isso que a gente precisa entender, né? Que a prova ela vai exigir determinados conhecimentos de mim, então, que eu tenho que entender, né? Eu tenho que entender qual que é a mentalidade do Goethe, beleza? Além disso, pessoal, quem mais, né, que vai me fazer passar na prova, tá? Pessoal, acima de tudo também, tá? A sua organização, tá? Pessoal, tem que se organizar, né? Tem que se organizar e preparar para isso. E quando que eu começo a me organizar, Matheus? Um mês antes da prova? Não, pessoal, é agora, tá? A partir do momento que você decidiu, então, eu vou fazer a prova do Goethe Certificado B1, a minha prova vai ser agora lá em dezembro, tá? Ou em janeiro, né? Ou seja, sempre dá um tempo aí, pessoal, tá? No mínimo aí 3 meses, né? Pra gente poder se preparar para uma prova dessa. Lembrando, né, que você já tem que estar cursando, já tem que estar fazendo os cursos de alemão, né? Se você vai se preparar para uma prova do B1, não adianta estar no curso do A1 agora, tá? Isso aqui não vai te levar a lugar nenhum, né? Tu já tem que estar no nível, né, que você vai fazer a prova. Mas assim, você já pode mais ou menos então calcular. Ah, não, até o final de dezembro eu já vou ter finalizado o nível B1 e ao esse mesmo tempo, enquanto eu vou estudando o nível B1, eu já posso ir me preparando para a prova. Então o momento é agora, pessoal. A partir desse momento que você decidiu então fazendo a prova. Como que a gente vai se organizar então, né? Tu vais lá, tu vai juntar um material. E qual material? Os livros de DAF? Não, pessoal, tá? Material voltado para a prova. Organizando aí um plano de estudos, né? Como é que tu vai organizar o teu dia a dia, tá? A tua rotina, né? Conciliar então o teu trabalho, né? Os teus estudos, tá? O teu trabalho, os teus estudos, né? Tuas horas de lazer também, as tuas horas de se preocupar com a tua saúde, né? Para tu ir na tua academia, no teu esporte. Você pode estar se perguntando, Matheus, vale a pena eu comprar um livro, né, para utilizar durante esse preparatório? Com certeza, pessoal, tá? Como eu mencionei ali anteriormente, né, nós temos esses livros, tá, que são voltados, né, exclusivamente então, para o preparatório de prova, como por exemplo o Fit fürs Goethe-Zertifikat, o Prüfungstraining B1, né, da Con-Elsen e o nosso Gramática Aktiv. Então é bom tu ter essa junção dos dois, né? Um livro que te prepara ali, então para a prova, né, com modelos, tá, explicações, né, que são voltadas então para a prova e um livro de gramática ali então para tu ter como reforço, como por exemplo o nosso querido Gramática Aktiv, tá? Livro excelente, né? Ele é bem direto ao ponto também.
Então, assim, né, tudo já começa aqui agora, pessoal, tá? A tua organização e o preparo, tá? Também são elementos fundamentais, então, que vão fazer te ajudar a passar na prova. Não é só tu simplesmente saber alemão, tu tens que ter a tua organização. Vai lá juntar o material, vai lá se organizar com o teu plano de estudos, tá? Adquire ali o material, né, que seja necessário para você, então, tá? Um livro, então, para você ter como orientação, então, né? Ah, tá, esse aqui é livro, né, com modelos de prova, então, posso me utilizar ele. E para a parte gramatical, apesar de muitas vezes esses livros já terem uma parte gramatical ali, mas tem um livro separado, tá? Que faz até uma revisão, né, dos níveis A1, A2 e B1, tá? Por quê, pessoal? Porque tem vários conceitos gramaticais, tá? Que são lá do A1 que muitas vezes vocês já esqueceram, tá? Tem que revisar, né? Tem que ter esse fundamento ali, então, dos níveis anteriores na parte gramatical, para que você possa, então, evoluir, né? Em outros temas, tá? Como, principalmente, né? Nas temáticas ali do nosso A2 e do nosso B1 também. Beleza? Além disso, Manelinho, tá? Não só sabendo alemão, né, que vai te fazer passar na prova. O que mais vai te ajudar, então, a passar na prova? Conhecer a prova, tá? Tem que conhecer ela, pessoal, como a gente diz, né? Entre aspas, então, né? Conhecer de cabo a rabo, né? Saber o que as questões vão exigir ali de você. Só a gente tem que entender, então, tá, mais uma vez, né, que a prova do Goethe, ela tem um determinado padrão, tá, que ela vai seguir. A gente tem que entender que lá na prova do Goethe, né, conhecendo ela, nós vamos ter que saber, né, que nós vamos ter uma parte que é a parte do Lesen, nós vamos ter a parte do Hören, né, que é de ouvir, nós vamos ter a parte do Schreiben e nós vamos ter a parte do Sprechen. Eu tenho que saber que lá na parte do Lesen eu vou ter cinco tipos de exercícios para fazer, que alguns deles, né, são de richtig oder falsch, que alguns deles vão ser de A, B ou C, que alguns deles vai ser para ordenar as coisas, né? Por exemplo, o item 1, né, ele corresponde à letra H, por exemplo, tá? Tem atividades, então, que vão ser de A ou Nein, atividades que vão ser de A, B ou C, mais uma vez. Eu tenho que entender que na minha parte do Schreiben eu vou ter que escrever alguns tipos de textos. Que tipo de texto que vai ser? Será que vai ser um texto pessoal? Será que vai ser um texto de opinião? Será que vai ser um texto que deve ser escrito da maneira formal? Ou será que é um texto que deve ser escrito da maneira informal? Conhecendo a prova, pessoal, a partir do momento que tu conhece a prova, você vai conseguir, então, entregar para o avaliador, ou seja, né, entregar para o Goethe Institute aquilo que ele está esperando de ti. A partir do momento que tu sabe o que eles estão querendo de ti, tu vais conseguir entregar, beleza? Pessoal, e além disso, tá? Beleza, né? Conhecer ali a prova, tá? Mas não é simplesmente só conhecer as questões, tá? Só saber, não, essa questão é que ela vai pedir isso daqui de mim, beleza. Mas também conhecer o vocabulário típico da prova. Quais vocabulários, né, que são muito comuns, tá? Nós temos algumas palavras, por exemplo, né? Eu já comentei algumas vezes com isso, né? Inclusive lá no Instagram, né? Que a gente menciona, né? São palavras como, por exemplo, o nosso Stattfinden, né, pessoal, tá? Stattfinden, já mencionei, né? Não pode ir para a prova sem saber o nosso Teilnehmen. A gente não pode esquecer o que é o verbo absagen, o que é o verbo ausfallen, o que seria einen Termin vereinbaren. Por quê, pessoal? Porque são coisas que aparecem o tempo todo. Eu tenho que entender o significado da minha palavra trotzdem, extremamente relevante para a prova. Eu tenho que saber o que é um allerdings, né? Allerdings aparece bastante. O que é um hingegen, por exemplo, né? Que são palavras negativas, tá? Que mudam ali o sentido da frase. Ou seja, eu tenho que ter esse conhecimento, tá? Por quê? Porque são termos típicos, tá? Que costumam aparecer na prova. Por quê? Por que eles aparecem tanto, pessoal? Porque a prova, ela segue determinado padrão. Ou seja, a banca ali, ela tem esse costume de cobrar as coisas dessa maneira, tá? Nós temos que conhecer alguns Redemittel, por exemplo, lá para o nosso Sprechen. Tá? Wollen wir das machen? Né? Ou na nossa parte da apresentação. Zuerst werde ich über meine persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach werde ich über die Situation in meinem Heimatland berichten. Ou seja, são coisas típicas, tá? Que um livro de DAF, mais uma vez, pessoal, não traz para vocês, tá? Isso aqui, então, já é um vocabulário, vamos dizer assim, que é voltado para a prova. Nós temos palavras, então, que tem determinadas indicações, tá? Que indicam, por exemplo, algo quando ele é negativo, né? Como, por exemplo, o nosso kein, o nein, o nosso nicht, o ni, né? Tá? A gente tem que ter ciência, então, por quê? Porque é dessa maneira, então, que o Goethe explora, né? Que ele monta ali as armadilhas, então, para você cair. Essa que é outra questão, pessoal. Nos livros de DAF, tá? Eles não vão colocar armadilhas ali, não. Vamos botar isso aqui pro aluno cair, né? Para ele achar que ele tava aprendendo certo aqui com o nosso livro. Não, pessoal, tá? Eles vão colocar da maneira padrão, tá certinho, né? Para você ir lá preencher, né? Seguindo isso aqui que você aprendeu ali na lição. Na prova, não. Na prova já vai exigir, né? Que
que o aluno ele já tenha um conhecimento mais avançado, tá? Que ele esteja então preparado, né, para esse tipo de estrutura de prova. Por quê? Porque ele vai plantar armadilhas ali, ele vai exigir também esse conhecimento a mais, da tua atenção principalmente em se ater a detalhes, pessoal, tá? São os detalhes ali que vão fazer toda a diferença entre você acertar ou errar ali a sua questão, tá? Então, assim, enquanto no curso, por exemplo, de DAF ali, quando a gente comenta, vocês vão lá, né? Escreva o que você fez no fim de semana. Pessoal, isso não vai ter na prova, tá? Nós vamos ter outros tipos de texto lá. Então, quando a gente trabalha, então, focado na prova, eu vou trabalhar com modelos de texto tá, que podem aparecer na prova, né? Será que agora eu vou ter que pedir uma desculpa por alguma coisa? Eu vou ter que pedir uma desculpa por eu não poder comparecer a algum evento, por eu não poder comparecer à reunião. Vou ter que me desculpar agora por não poder entregar um trabalho no dia. Isso possivelmente pode ser mencionado em algum canto lá no livro de DAF, pessoal, mas quando você se prepara focado na prova, você vai então fixar isso, né, porque vai aparecer o tempo todo. Você sabe, aquilo ali é uma exigência. Eu vou ter que saber aquilo ali para minha prova, tá? Então, assim, pessoal, a gente tem que se munir, tá? Se munir, né, do máximo de informações possíveis agora, durante esse nosso tempo de preparo. Quanto mais modelos de prova eu fizer, né? Quanto mais eu trabalhar em cima dos textos, quanto mais eu trabalhar em cima do vocabulário que costuma aparecer ali na prova, tá? Mais preparado eu vou estar para ela. Tá? Então essa que é a grande questão, né? Essa que é a grande diferença, tá? Quando eu falo para vocês, tá? Que é um erro, né? Do aluno pensar que sabendo alemão ele já vai conseguir passar na prova, pessoal. Não é assim, tá? São coisas diferentes. Tá? Se a gente tem, apesar de a gente ter o nosso denominador em comum, como eu já mencionei, que é a nossa língua alemã, tá? Mas não é a mesma coisa. O que mais vocês vão ter que fazer, pessoal? Trabalhar com vocabulário, tá? Com temas que são recorrentes na prova. Nós temos alguns temas, né, que são muito comuns na prova do Goethe, como por exemplo, sempre tem alguma questão que vai falar a respeito de Verkehr. Ou seja, que vai falar ali a respeito de trânsito. Sempre vai ter alguma questão ali falando a respeito de uma Arztpraxis, né? Ou seja, a respeito de um consultório médico, a respeito de uma Krankenhaus, a respeito de um agendamento tá, que foi postergado, por exemplo. Sempre vão ter alguma questão ali falando a respeito de Freizeit, ou seja, da pessoa indo numa disco, né? Da pessoa indo num museu, por exemplo. Nós sempre vão ter alguma questão ali relacionada a Wetter, ou seja, relacionada ao clima, que a gente vai ter que ouvir, por exemplo, aquele áudio e dizer, no norte da Alemanha vai estar chovendo esse final de semana. Então, são questões típicas, né? Ou seja, de vocabulário que são recorrentes, tá? Vocabulário e tipos de questões, então, que são recorrentes aí na prova, que a gente deve conhecer, pessoal, beleza? Uma outra questão, tá? Isso que eu estou dizendo, tá? Não é só o fato de saber alemão, pessoal. Outra coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que se preparar em relação ao tempo de resolução de cada prova, pessoal, de cada uma das partes dela, tá? Deixa eu trazer mais uma vez aqui para vocês o seguinte, olha só. Percebam aqui, tá? Que nós temos aqui do lado, né, nessas informações aqui do Goethe, nós temos a informação, tá, que o tempo, tá, que dura essa prova aqui do Lesen, ou seja, só a parte da leitura, é de 65 minutos, tá? A pessoa foi lá, fez o curso de alemão, finalizou o B1, tá? E vai despercebido, então, fazer a prova, né? Sem saber o que ela significa. Beleza. Só, isso aqui tá dizendo, tá? Que o aluno tem 65 minutos para resolver a prova. O que acontece, né? O que ninguém avisa eles? E dentro desse tempo aqui, pessoal, dentro desse tempo você tem que resolver a prova e você vai ter que passar suas respostas para o gabarito ainda. Ou seja, você não vai ter, então, 65 minutos, tá? Para tu resolver a tua prova inteira ali do Lesen. Você vai ter mais ou menos o quê? 60 minutos, ou seja, 1 hora. 5 minutos, tá? Você vai ter que reservar, então, para tu poder passar as tuas respostas do gabarito. Vamos supor que você fez agora o teu curso de alemão, decidiu lá fazer a prova, tá sem conhecer ela. Você vai lá, não, tem mais 5 minutinhos ainda, né? Dá para revisar mais umas questões aqui. Acabou o tempo, pessoal. Não passou pro gabarito, já era, tá? Dificilmente, tá? O instituto lá, as pessoas, né, que estão lá controlando, vão te deixar, então, daí tu extrapolar esse tempo para tu passar agora tuas questões pro gabarito. Isso aqui já tá incluso ali. Tá? Estou percebendo, pessoal, que não é só saber alemão, que eu tenho que conhecer como é que a prova funciona também. Aqui agora, por outro lado, o que nós temos, né? Na parte do hören, ou seja, na parte de ouvir, nós temos aqui 40 minutos. Só que o que acontece aqui? Dentro desses 40 minutos, lá no final, depois que são tocados todos os áudios, depois que vocês já marcaram todas as questões, aí sim, aí o Goethe, lá o próprio áudio, ele diz, agora você tem 5 minutos para transcrever as suas respostas para o gabarito, tá? De nada adianta, pessoal. Pessoa que vem ali, então, vamos dizer assim, né, leiga, tá? Ou seja, ela tá bem no assunto alemão, tá? Porque fez o curso ali e tal, mas se ela não sabe o que é a prova, se ela não conhece o que é, o que ela vai ter que
dominar e esses pequenos detalhes, tá, em relação ao próprio dia da prova em si, ainda, né, pessoal, nós temos ainda a questão de como marcar o gabarito, tá? Precisa saber, né, como é que a gente tem que marcar o gabarito ali, então, da forma correta, né, pra gente não cometer nenhuma gafe ali por exemplo, assim, ó, ao invés de estar marcando a tua opção, né, tu estás anulando ela. Isso já aconteceu, pessoal, já aconteceu, tá? Do aluno lá ter marcado, né, mas ele fez uma marcação diferente ali, então, no momento da prova, e aquela questão ali acabou sendo anulada, tá? De tudo isso, pessoal, tá? De tudo isso que a gente falou, né? Além de tu primeiramente, né, ter que diferenciar, tá? Aqui nós temos um curso de alemão, então, geral, né? Curso de alemão padrão. E que tu se preparar para uma prova, né? Tu precisa de determinados conhecimentos, tá? Que são diferentes, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Mas são mais direcionados, então, para a prova. Além de toda essa questão de tu trabalhar, então, em cima de material, né? Que é voltado para a prova. De tu saber como ela funciona, de tu trabalhar em cima de vocabulário, tá? Que é relevante, então, né? Em cima de temas, né? E vocabulários, então, que são relevantes para a prova. Além disso tudo, pessoal, o que mais vai contribuir, né? O que mais que vai ajudar, então, a gente, vamos dizer assim, a passar aí na nossa prova, pessoal. Vocês vão ter que ter todo um preparo também psicológico, tá? Isso que eu estou dizendo, tá? Não é só saber alemão, pessoal. Você tem que entender que o dia da prova lá que vocês vão fazer vai ser provavelmente um dos dias mais importantes aí da sua vida. Por quê? Porque essa prova ali, o que você fizer, o que você escrever, o que você anotar e o que você entregar, então, ali para o avaliador, pode definir o teu futuro. Pode ser, então, a tua chave para as diversas portas que vão se abrir lá na Alemanha. Pode ser o seu passaporte, então, para um futuro emprego, para uma vida melhor. Então, assim, pessoal, todo esse preparo, né, esse teu preparo psicológico, né? A partir do momento, não, tem que fazer a prova do Goethe, tá? Então tu já tem que se preparar psicologicamente. Tu já tem que saber, ó, eu vou ter que dedicar tempo, tá? Vou ter que dedicar determinadas horas do meu dia, então isso todo dia, pessoal, todo dia eu vou ter que estudar um pouquinho para a prova, a não ser lá domingo, né, pessoal, tá? Domingo a gente tem que ter o descanso, né? Já mencionei outras vezes também que o descanso faz parte do nosso preparo, mas segunda a sábado tu vai ter que se dedicar todo dia trabalhando ali em cima tá, do teu preparo aí para a prova, né? Fazendo simulados, tá? Fazendo simulado de acordo ali com as questões, trabalhando em cima de vocabulário, né? Pega lá a transcrição, por exemplo, de um áudio, trabalha em cima daquele vocabulário ali, aprende esse vocabulário novo, vai lá, vai corrigir tua pronúncia, vai aprender, né, como que essa palavra ela é pronunciada, tá? Além de toda essa tua adaptação, então, né, dessa tua adaptação psicológica, né, de tu entender que tu não tá só aprendendo alemão ali por diversão ou por hobby, que tu tens uma prova que tu irá fazer, que pode definir o teu futuro. O que mais que entra dentro disso, pessoal? Tu vai ter que conhecer o teu local de prova também, tá? Vai ter que ir lá conhecer, vai ter que preparar toda essa logística, né, no dia da tua prova, para que tu não chegue atrasado. Quanto tempo que eu preciso chegar lá pro meu dia da prova, para que eu possa chegar antecipadamente, descansar ali ainda um pouco, né, para não chegar nervoso na hora da prova. Não comer coisas pesadas, né? Por exemplo, na véspera ele não vai comer uma salada, né? Um cachorro quente ali da esquina, por exemplo, tá? Isso pode afetar lá no teu dia, né? Vai que te dá algum problema ali no estômago e tal, isso já vai influenciar na tua prova. Tá? Não tentar se atrever, né, a praticar algum esporte perigoso aí, por exemplo, né? Vai lá que tudo quebra, né? Queira Deus que não aconteça isso, tá? Né? Bate 3 vezes aí na madeira, tá? Mas vai que alguma coisa dessa aconteça, pessoal. E todo esse preparatório que tu teve aí nos últimos meses simplesmente vai por água abaixo, tá? A gente não pode deixar que isso aconteça, beleza? Então essa aqui é a grande questão, pessoal, que eu queria trazer para vocês aqui. Tá? Que não adianta só a gente saber alemão, só estudar alemão não vai te fazer passar na prova do Goethe. Tá? Vocês têm que entender que existe uma diferença entre o alemão geral e o alemão geral e o alemão para a prova, tá? A maneira como as questões são cobradas, a maneira como as questões aparecem ali no livro didático normal de DAF, né? Ou seja, de Deutsch als Fremdsprache, são diferentes dos exercícios que são cobrados, então, lá na prova. As atividades que são cobradas de você na parte de Sprechen, por exemplo, fale hoje sobre o seu final de semana, você vai lá e conta sobre o final de semana. Não vai ter, pessoal, eu conto sobre o seu final de semana na prova, tá? São outras temáticas, você vai ter que fazer uma apresentação, tá? Então a gente tem que saber, né? A gente tem que entender então que o que a prova vai exigir da gente é diferente daquilo que a gente tem normalmente ali num curso daí de DAF, né? No curso então tradicional de alemão. Tá? Então, da mesma maneira que nós temos também um material, né, que serve para esse curso, nós também temos materiais que servem, né, que são focados para a prova, com exemplos de simulado, com vocabulário voltado para a prova, com a parte gramatical também que é essencial ali para a prova, né, que vai definir a minha compreensão, beleza? E lembrando, pessoal, que tudo isso já começa, tudo, né,
já começa, tá? Desde já, a partir do momento que você decide, né? Decide então que vai ter que fazer a prova. Lembrando, pessoal, além disso, tá? Não é só o teu conhecimento de alemão, vai ter que conhecer a tua prova e tu vai ter que também se preparar psicologicamente lá, porque qualquer coisa, né, que saia fora ali, então, desse teu preparo pode prejudicar lá no dia da prova e pode fazer com que você não conquiste, então, o seu Gültezertifikat B1. Perceberam, pessoal, quantas coisas, né, que nós temos envolvido, então, tá? Não é uma coisa que a gente pode dizer assim, não, aprendi alemão, beleza, agora eu vou lá fazer a prova, né, o meu mesmo nível, tá, eu vou conseguir. Não, pessoal, tem vários elementos aí envolvidos, então, que a gente deve ficar, que a gente deve ter ciência, né, que a gente deve ter conhecimento, então, pra gente conseguir aí a nossa aprovação. Beleza, Madeleine? Lembrando mais uma vez vocês, tá? Tá, que na semana que vem ainda nós vamos continuar, tá, com a nossa série de lives, tá, todas as noites aqui no canal Alemão com Matheus Schaff às 20 horas. E lembrando também vocês, pessoal, se vocês não se inscreveram ainda, tá, para a Maratona da Certificação em Alemão nível B1, que vai acontecer entre os dias 10 e 14 de outubro, tá, lembrando que é um evento 100% online, 100% gratuito, tá, vai lá, faz a tua inscrição, vai no link que tá aqui na bio, aqui embaixo do vídeo, tá, ou vai lá no link que tá na bio lá do Instagram também, vai lá, coloca o teu melhor e-mail, tá, aquele que você recebe as notificações, né, que você sempre está acompanhando aí. Para quê? Para que você fique por dentro, tá, de tudo que vai acontecer aí na nossa maratona para certificação em alemão entre os dias 10 e 14 de outubro. Beleza? Manalib, escrevam aí, tá, nos comentários também, tá, o que vocês têm de dúvidas, o que incomoda vocês, tá, qualquer coisa, tá, qualquer dúvida aí vocês podem deixar aqui nos comentários. Sempre gosto muito de ler os comentários de vocês, tá, e também de responder vocês, beleza? Ficamos por aqui então, pessoal, tá, na semana que vem, na segunda-feira, voltamos aqui com a nossa série de lives, tá, de aquecimento aí, então, para a nossa querida Maratona da Certificação de Alemão. Se você não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve. E se você não é membro aqui ainda no canal, tá, não esquece, né, vai aqui, se inscreve aqui no canal também, já deixa aquele teu like caprichado, tá, porque isso aqui sempre me ajuda muito, beleza? Um grande abraço a todos vocês, meine Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, né, um bom final de semana a todos vocês und bis Montag, né, até segunda-feira. Tschüss, mach's gut, tschüss, tschüss.